Graça e paz, irmãos. Estamos terminando mais uma semana da nossa campanha de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo capítulos 30, 31, 32 e 33 do livro do profeta Isaías. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Capítulo 30. Está escrito: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul. Para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e o áspide ardente voador, levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso, no estarem quietos estará sua força. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles, e apontam no livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos de mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós, pelo que assim diz o Santo de Israel. Visto como rejeitais essa palavra, e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. Por isso essa maldade vos será como a parede fendida, que já forma a barriga desde o mais alto do sítio, e cuja queda virá subitamente no momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrantando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixado como um mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo a ti responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra de quem está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas de fundidas de ouro,
e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, é a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando expresso fumo. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do céu, do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma Tofete está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e a sua pilha é fogo, e tem muita lenha, e o assopro do Senhor como torrente de enxofre acenderá. 31. As dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes, e a Assíria cairá pela espada, não de varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados, e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. 32. Eis aí esta que reinará um rei com justiça,
e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha na terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos impudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque um ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Ferirão os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e saças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais sobre as suas águas, e que enviais o pé do boi e do jumento. 33. Ai de ti, despojador, que não fosse despojado, e que obras perfidamente contra os que não obraram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, e à tua exaltação as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente, e as estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme, pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, e Buzã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado.
concebeste palha, produzireis pagana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós que estáis longe o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão, onde o pagador, onde o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo que fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca são arrancadas, e das suas cordas nenhum se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter fim o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa, e o morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo Isaías 34, 35, 36 e 37. Então que Deus te abençoe nesse dia, e até amanhã, se Deus assim o permitir.